Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar mais uma aula de biologia. Hoje vamos falar sobre divisão celular, né? Eu peço a vocês que quem ainda não foi inscrito no canal, peço que se inscreva, curta e compartilhe essa aula. Então, vamos começar. O processo de divisão celular, como o próprio nome já diz, ele propõe, né, que a célula ela se divida, né, que ela se multiplique. Todo organismo vai fazer a divisão celular? Sim, todos os organismos, sejam eles uni ou pluricelulares, sejam eles também procariontes ou eucariontes. Só é importante a gente saber o seguinte, que nos seres procariontes, como por exemplo no caso das bactérias, o processo de divisão celular ele vai ser um processo extremamente simples, né? Sem tantas características, porque os seres procariontes também têm uma estrutura celular muito simples. Então, basicamente, a bactéria ela vai duplicar o DNA, dividir o citoplasma, e aí para cada porção do citoplasma vai uma cópia do DNA, e aí acaba acontecendo a formação de duas novas células. Processo extremamente simples. Já no caso dos seres eucariontes, o processo ele não vai ser tão simples assim, porque a gente vai lembrar que as células eucariontes, primeiro que elas são maiores, segundo porque elas têm um material genético também maior, terceiro porque a gente sabe que na estrutura de célula eucariótica existem várias organelas celulares. Então, isso faz com que o processo de divisão ele seja um processo mais lento, exigindo algumas etapas, certo? Bom, na natureza, basicamente, existem esses dois tipos de divisão celular. Eu tenho mitose e eu tenho meiose. O que vai diferenciar a mitose da meiose? A mitose vai ser o tipo de divisão celular que vai ser realizada pelas células que a gente chama de células somáticas. O que são as células somáticas? A gente chama célula somática todas aquelas células que fazem parte do nosso corpo, mas que não participam do processo de reprodução. Já a meiose, ela vai ser o tipo de divisão celular que dá origem, né, que forma os gametas, que são as células reprodutoras, né, que no caso, por exemplo, da nossa espécie, vai ser óvulo, né, o que a gente chama de óvulo, e espermatozoide. Então, essas duas células, elas vão ser formadas através de uma divisão celular chamada de meiose. E o que é que a gente vai ter de diferente, né, da mitose para a meiose? Na mitose, deixa eu aproximar aqui. A mitose, eu tenho uma primeira célula, uma célula 2N, que eu vou chamar de célula mãe. Célula mãe. Que vai passar por várias etapas, que a gente ainda vai ver mais na frente, mas que no final vai dar origem a duas outras células idênticas a ela, né? Duas outras células também com 2N, que é o número de cromossomos. Trazendo isso para números, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que essa célula é uma célula humana e que ela tem 46 cromossomos. No final da mitose, no final da divisão, ela vai ter formado duas outras células também com 46 cromossomos. Então, por conta disso, a gente diz que essa divisão ela é uma divisão equacional. Essas duas células que se formam aqui, a gente chama elas de células filha. Então, eu tenho célula mãe e tenho célula filha. E aí, como é que uma célula só com 46 cromossomos, no final ela forma duas também com 46 cromossomos. E idênticas, né, a primeira. A gente vai ter que ter aqui um processozinho de duplicação desse material genético.
certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas esse material genético aqui, ele precisa ser duplicado, né? Porque se eu divido, se fosse realmente uma divisão normal, né, sem ter essa duplicação, aqui só iria dar 23 para cada. Mas eu preciso ter uma duplicação desse número aqui de cromossomos. Já na meiose, a meiose, primeiro que ela vai se dividir em duas outras fases. Eu tenho meiose 1 e eu tenho meiose 2. Na meiose 1, eu tenho basicamente o que acontece na mitose, né? Até aqui, por exemplo, seria meiose 1. Essa célula 2N dá origem também a outras duas células 2N. Na meiose 2, essas células 2N, elas vão dar origem a 4 células N. Então, imagine, se essa célula ela tivesse 46 cromossomos, ela iria formar depois outras duas com 46 cromossomos, na meiose 1. E na meiose 2, ela iria formar 4 células com 23 cromossomos. O que é que eu tenho de diferente? Na mitose, as células que se formam, as células filhas, elas são idênticas à célula mãe. Inclusive, até o número de cromossomos, ele é o mesmo. Na meiose, não existe essa obrigatoriedade. As células filhas aqui, que vão ser essas 4, elas não vão ser idênticas à célula mãe, que é essa primeira, né? Porque cada uma delas só vai ter 23 cromossomos. E detalhe, elas nem são idênticas à célula mãe e elas também não são idênticas a elas mesmas, certo? Então, por conta disso, a gente diz que essa divisão ela é uma divisão reducional, ok? Então, o processo de mitose, ele vai ser importante para quê? Né? Já que quem faz ele são as células somáticas. A gente vai lembrar o seguinte, lá na nossa formação, o óvulo, ele é fecundado por um espermatozoide. Quando essas duas células, elas se unem, elas formam uma terceira célula, que é chamada de zigoto ou célula-ovo. Essa célula-ovo que vai dar origem a um bebê, né, a uma pessoa. Mas como é que só uma célula consegue formar uma nova pessoa, um novo ser? Através do processo de divisão celular. Essa célula, ela inicia os processos de mitose. Então, ela começa a se dividir, ela começa a se multiplicar, para que aí vai acontecer. Daqui a pouco eu tenho 2 células, depois eu tenho 4, depois eu tenho 8, até que esse aglomerado de células, ele comece a tomar forma, ele comece a formar tecidos, ele comece a formar órgãos, até chegar na formação de uma pessoa. Além disso, para que a mitose serve? Se a gente pensar, quando a gente nasce, a gente tem um tamanho. Hoje, né, vocês que estão me assistindo, tem um tamanho maior. Então, o nosso número de células, ele vem aumentando. Como é que ele aumenta? Através da mitose, né? A gente cresce através do processo de mitose. Levei um corte na pele, né? Minha pele sofreu um arranhão. Quem é que vai fazer a reparação desse tecido? São as células, através do processo de divisão celular, através da mitose. Então, a mitose ela serve para crescimento, para formação, para reparação de tecidos. Certo, pessoal? Então, grande beijo para vocês. Até a próxima aula.